Tudo bem? Vamos para a nossa última aula de história do segundo bimestre. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Império Azteca, lá na página 47. Então, o Império, ele tem o poder centralizado nas mãos de um rei ou de um imperador. E esse rei, ele controla e administra grandes extensões territoriais. Então, o Império Azteca tinha um poderoso exército e era composto de mais de 500 cidades. Nelas viviam povos de diferentes línguas e de diferentes costumes. Então, esses povos, eles deviam obediência ao imperador. Então, eles trabalhavam ali para o seu sustento e, além disso, tinham que pagar tributos ao Estado. Então, quais eram esses tributos na época? Algodão, mel de abelha, penas de ave raras, pedras e metais preciosos. O imperador, ele vivia na principal cidade do império e possuía algumas funções. Ele comandava o exército, ele organizava o espaço físico da cidade, planejando algumas construções também, e controlava o estoque de alimentos. Aí os povos andinos, né? Eles viviam lá na Cordilheira dos Andes, esses povos, que é um conjunto de montanhas altas unidas entre si com características em comum. Por volta do século X, as comunidades camponesas distribuídas em vários locais da Cordilheira dos Andes trabalhavam em condições muito difíceis para sobreviver, porque eles viviam num conjunto de montanhas, né? Pensa como que seria. Então, a agricultura nas montanhas exigia a construção de terraços dispostos em degraus, sustentados por muretas e irrigados com água canalizada das geleiras das montanhas. Essa técnica é chamada de terraceamento. O solo ele era fertilizado com guano, um adubo resultante do excremento de aves marinhas. As principais espécies vegetais cultivadas eram o feijão, o milho, a batata, a mandioca e o tomate. E o rebanho, quem tomava conta, né, era assim, sob os cuidados das crianças e os adolescentes. O Império Inca. O Império Inca era uma grande sociedade de origem quechua, que se estabeleceu na Cordilheira dos Andes, em terras que hoje fazem parte do Peru. Então, a sociedade inca também era hierarquizada. As comunidades de camponeses e artesãos andinos obedeciam à liderança do Sapa Inca, que era o imperador, né, na época. Ele era considerado filho de Deus Sol e tinha alguns atributos mágicos, como controlar as erupções vulcânicas e adivinhar o futuro. Aí aqui tem um esquema abaixo da sociedade inca, né? Os servos, artesãos e camponeses, nobres e famílias reais, sacerdotes, e aqui no topo fica o imperador. Aí vocês observem bem as vestimentas de cada uma dessas pessoas, né, na sociedade, como que vestia cada um deles, o trabalho. Observe que aqui na parte dos servos tem muito mais pessoas do que ali na parte dos nobres. Então, a sociedade inca era dividida em classes sociais. O topo ele era ocupado pelo imperador, chamado de Sapa Inca, considerado uma emanação de Deus Inti. O imperador tinha controle sobre a vida das pessoas e pouquíssimas tinham direito de ver seu rosto. Além disso, ele era adorado por seus súditos. Abaixo, aqui, né, ó, o imperador fica no topo, aí aqui nessa parte abaixo dele ficam os nobres. Então, estava a nobreza, responsável direta por ocupar os cargos administrativos do império. Existiam nobres que herdavam suas condições de maneira hereditária, ou seja, pela linhagem, mas havia também nobres que haviam recebido essa condição do imperador. Aí, aqui na parte, né, de baixo dessa pirâmide, estão os servos, né, que o restante da sociedade inca era composta por comerciantes e por homens comuns. Entre os homens comuns, o grupo que formava a massa da sociedade inca era os Atahuna, homens que se dedicavam a atividades pastoris e agrícolas. Aí a prof vai passar as páginas para vocês responderem as atividades. Quero desejar para vocês umas boas férias, tá? A partir de amanhã, quinta e sexta, a prof vai estar terminando as correções desse bimestre, das atividades. Então, vocês vão estar recebendo
uma mensaginha se tiver tudo ok, tá? E quem não tiver vai estar recebendo uma mensagem que a prof tá aguardando as atividades. Um beijo e até o retorno das férias. Fiquem com Deus.